Aleluia, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, quão bom o Senhor tem sido conosco, nos permitiu estar em Sua presença, proveu um caminho para isso, e nós Te adoramos, Te louvamos, e queremos receber as Tuas bênçãos. Eu tomo posse de todo espírito aqui dentro, repreendo todo espírito contrário, que seja lançado para fora, que haja total ordem, reverência, atenção, tudo voltado à sua pessoa, Senhor Jesus Cristo. E que desta forma, Pai, tendo uma atmosfera propícia, podemos nos dedicar a Ti e receber de Ti, podemos orar e ser atendidos, que possa haver todas as bênçãos, curas e libertação, que a Tua misericórdia seja derramada. Pai, abra os nossos entendimentos, abra o nosso coração e faça morada. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus os abençoe, cada visitante. Eu vou continuar aquele assunto sobre orgulho, terceira parte. Mensagem humilha-te, orgulho. Uma outra, Jesus de Nazaré está passando por aqui, o final. Vamos abrir em Tiago 4, no verso 16, apenas até o 17. Tiago 4, do verso 16 até o 17. Tem algumas notas a passar aos irmãos, referente à excursão de Vacaria. A irmã Helena me passou os dados hoje. Então, depois vocês vejam ali na porta a data certinha, que eu não me lembro agora, mas solteiro sairá 120 e casal 220. O hotel para solteiro é 50 e para casal é 80, por isso essa diferença. E o ônibus é R$70. Então, a gente tem 46 lugares para o ônibus. Depois, eu quero fazer também uma reunião com os irmãos, os diáconos, o irmão João, o irmão Zé, o irmão Luciano. E era isso. Depois eu passo outras coisas a estes irmãos. Lembrando também que nós estamos fazendo as campanhas de ler as mensagens, reunindo com os irmãos. Eu quero lembrar a vocês, irmãos, que isso deve ser feito com amor no coração. É um privilégio nós podermos ler mensagens, nos reunirmos para isso. De maneira nenhuma podemos ir com o espírito pesado, como se fosse uma obrigação. Eu tenho pedido para mandar fotos, não é? Mas não que seja uma obrigação. Se você não quiser ir, não vá. Mas vá com humildade, com alegria no coração, se for, né? E isso vai ser proveitoso. Amém? Tudo a gente tem que ver a intenção com que a gente faz as coisas. E peça a Deus, coloque na presença de Deus, para entrar naquele espírito na hora da leitura, para que assim as bênçãos de Deus possam fluir. Então, vamos ler a Escritura agora, Tiago 4, 16, 17. Tiago 4, o verso 16 e o 17. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos ler novamente? Mas agora
vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O assunto hoje é a origem e o que causa o orgulho. Senhor Jesus Cristo, ao lermos a sua palavra, pedimos que o Senhor vivifique. Se for apenas eu falando, de nada terá algum proveito, será apenas intelectual. Mas se for o seu espírito de vida envolvendo esta palavra, então todos nós sairemos daqui de maneira diferente. E isso surgirá frutos de vida. Não será apenas algo que foi falado, mas algo a ser vivido. Pedimos isso, Pai, que o Senhor alimente as nossas almas e vivifique a palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, podeis sentar, irmãos. Sejam bem-vindos os visitantes. Também tem a moça ali de Guaporé, né, do pastor Jardel. Deus te abençoe. E a cada um dos irmãos. Hoje é um culto de quarta-feira, é um culto que nós dedicamos a um pouco de ensinamento e também oração. Mas se sintam bem no nosso meio. Deus os abençoe. Muito bem. Vamos começar pela origem do que é o orgulho, não é? O orgulho, como nós temos visto em outros cultos, o sentido dele, o significado desta palavra é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio louvor. É aquela coisa que a pessoa puxa só para ela mesma, né? Com a própria honra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. Para a gente entender melhor, é o oposto de humildade, que é virtude, caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, nos outros cultos, nós vimos certinho o que é cada coisa, suas causas, o comportamento de pessoas assim. Comparamos com a história da mulher de Maria, que ela lava os pés de Jesus, seca, com o Simão, que era o orgulhoso da história, e depois com Tiago 4, você pode ler ali Tiago 4, você vai ver todos esses pontos que foram tocados, não é? E a questão é, irmãos, o que é bom e o que é mal. Por que existe o mal? As pessoas às vezes se perguntam. Por que Deus, sendo tão grande, tão infinito, fez coisas ruins? Não é que Deus faça coisas ruins, Ele não faz. Na verdade, para a gente entender o bem e o mal, você tem que ter um comparativo. Veja, se você tem um carro que você diz que esse carro é ruim, por que você sabe que esse carro é ruim? Se só existisse este carro na face da terra, ele seria bom. Mas é porque existe um carro melhor que aquele, então você compara e diz, este é ruim. Assim você pode levar para todas as áreas, porque é uma comparação. Então, quando você compara uma situação com algo que é muito maior, Deus, que é bom, e é a única coisa que existe que é bom, aí você vê a diferença. Então, Deus é perfeito e Ele é bom. E o que Ele cria é bom. Só que Ele criou seres com escolhas próprias. Ele criou anjos assim, Ele criou o homem assim, e o anjo, Lúcifer no caso, por ter escolha e por aquilo corromper o seu coração, por ele ter orgulho dentro de si, desenvolver orgulho dentro de si, então ele tomou escolhas que o afastaram de Deus. E à medida que você vai afastando de Deus, você perde a bondade. Então, através do orgulho, surgem outros fatores, outros sentimentos na natureza desta pessoa, como inveja e ganância. E em cima destes 3 elementos, orgulho, inveja e ganância, surgem todos os outros pecados. Tudo que há de mal, de ruim no mundo, surge deste ponto. Do orgulho, da inveja e da ganância. Então,
Por que existem coisas ruins e coisas boas? Por que Deus, sendo tão bom, permite que crianças morram? Foi porque o homem se separou de Deus, dando ouvido a Satanás, e assim, na distância de Deus, alimentando seus próprios egos, foram tomando decisões que levou a humanidade aonde está hoje. É a vontade de Deus que essas coisas aconteçam? Não. Porém, Ele permite que aconteça em respeito das escolhas que cada um de nós temos, o livre-arbítrio. E desta maneira, Ele está esperando para ver a escolha que você tem, a decisão que você tem. Então, estamos neste processo, a sermos aperfeiçoados para morar no céu e na eternidade, e de uma maneira por escolha própria. Ninguém vai ser levado, amarrado para o céu, não. Ninguém vai ser empurrado, ninguém vai chegar lá assim, eu também cheguei aqui. Não, você tem que se esforçar para chegar lá, você tem que querer muito, e não por um objetivo, mas por amar a Deus. A sua escolha é amar a Deus. É isso que Ele espera de nós, apenas isso. E se você ama Ele, então mais próximo você está dEle, e Ele em você, e as características boas dEle transparecem, transpiram em você, salta de dentro para fora em você. Veja, Deus nunca criou nada mal, mas tudo que é mal, que existe, são coisas que o diabo perverteu. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. O ódio. Por que existe o ódio? Porque é o amor pervertido. Deus criou o amor, mas o diabo perverteu o amor e se tornou em ódio. Humildade. Deus criou a humildade, a natureza dele é humilde. Mas o diabo a perverteu e criou o orgulho. É uma perversão. O pecado, as coisas erradas que existem são o certo pervertido. O adultério, o que é o adultério? É o ato certo feito da forma errada. Então se perverte, e é onde surgem as coisas ruins. É onde então surge o orgulho, a ganância e a inveja. Sempre, meu irmão, você analise isso. E um dos maiores dons que você pode ter é o discernimento de espíritos. E se você discernir uma pessoa que está sobre uma influência de um espírito errado, seja em qualquer área, você vai observar orgulho, ganância e inveja. O próprio orgulho faz surgir a inveja e a ganância. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia para ver a raiz disso. Vamos a Isaías 14. Se você não achar, apenas escute. Vamos até Isaías 14, no verso 12. Rapidamente eu vou lendo, eu não vou esperar não, irmãos. Então, se você não achar, não precisa procurar. E às vezes a gente vai procurar e acaba perdendo a atenção, né? Veja, falando de Satanás. Satanás quer dizer inimigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este era o desejo de Satanás, em ser como Deus. E o motivo que motivou ele a fazer isso foi desenvolver dentro dele, através da inveja, da ganância, do orgulho, esse desejo de ser maior do que Deus e de receber adoração. Isso é uma causa do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela quer ser servida, ela não quer servir. Ela não quer ajudar ninguém, ela quer ser ajudada. É ela que quer que dê honra para ela. Ela não quer dar honra para ninguém. Ela quer que os outros escutem ela. Ela não quer escutar ninguém. Porque o orgulhoso já sabe tudo. É o suprassumo, não é? A bolachinha do pacote, a última bolachinha do pacote, a mais especial. É assim que a pessoa se sente orgulhosa. E é assim o sentimento que surgiu no coração de Lúcifer. Indo a Ezequiel 28, no verso 11, eu vou ler rapidamente.
veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E lhe diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria. Falava ao rei, mas o espírito que aquele rei estava sob influência era Satanás. E o profeta aqui estava falando a Satanás. O espírito estava sobre aquela pessoa. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, veja, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O orgulho causa, então, iniquidade. Lembram de Tiago 4, onde nós lemos? A pessoa que... O que é iniquidade? Você sabe que deve fazer uma coisa e não faz. Você sabe que não deve fazer determinada coisa, vai lá e faz. E toda essa soberba, todo esse orgulho que trata ali em Tiago 4, leva a pessoa a cometer iniquidade. Olhe, uma pessoa cheia de orgulho é iníqua. Você pode chegar para ela e dizer: irmão, você está errado. Ela diz: eu estou errado, eu sei, e continua fazendo. Continua no erro, persiste no erro. O orgulho causa iniquidade. No dia em que fosse criado, então, o diabo era perfeito, era bonito, lindo, anjo de luz. Lúcifer quer dizer anjo de luz, luz. Era perfeito, mas se encontrou iniquidade nele. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multiplicação das tuas iniquidades. Pela injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. E então continua. Mas aqui estão as características. Pelo orgulho, gerou a iniquidade, fez coisa que sabia que era errada, mas por conta daquele orgulho todo, foi lá e fez. Mas veja, Deus pode fazer uma pessoa grande? Pode. Mas se a natureza de Deus está nela, ela permanece humilde. Deus pode te usar para falar línguas estranhas, irmãos? Pode. Para te curar, ou curar outras pessoas? Pode. Você pode ser um canal para isso. Deus pode te usar para pregar a palavra, para cantar bons hinos. Deus pode te fazer uma pessoa aparentemente, aos olhos da humanidade, grande. Porém, se essa pessoa não tiver humildade dentro dela, ela cai, por causa deste orgulho, se não tem humildade, em iniquidade. Ela acha que pode fazer coisas que é errada e que Deus não vai ligar para isso. Pecado é não crer. Vocês sabem disso. Fumar, roubar, mentir, tudo isso não é o pecado, são atributos do pecado. A pessoa faz porque não crê. Quando você não crê, e você entra nessa condição, você se acha superior a Deus. Você cai no pecado de Lúcifer. Se acha mais do que Deus, mais do que a palavra,
Não, essa parte foi para aquele tempo, não precisa para hoje. Hoje não é mais necessário lavar os pés. Vocês entendem? Se acha mais do que a palavra. E por conta do orgulho, parece que é tão simples, tão pequeno, você talvez diria, não, eu de maneira nenhuma vou cometer o mesmo erro que Lúcifer cometeu. De maneira nenhuma, eu jamais faria isso. E faz. E as pessoas acabam fazendo. E isso é iniquidade. E isso vem a raiz disso no orgulho. Osias, você vai achar isso em Crônicas 26, 16, 20, não precisa ir lá. Osias era um rei que ia bem, segundo o coração do Senhor, era aquele amigo de Isaías, andavam juntos, e por ele ter uma série de sucesso, tantas coisas boas na sua desenvoltura como um rei, seguindo os caminhos do Senhor, aquilo foi alimentando dentro dele um certo poder, e as pessoas começaram a elogiar ele, e ele começou a crescer, e aquele orgulho foi trabalhando dentro dele, e logo ele começou a se achar mais do que realmente era, e ele quis fazer um serviço, que era queimar um incenso no templo, que somente uma pessoa consagrada para aquilo podia fazer, e sendo ainda da linhagem de Arão, os sacerdotes. E ele pegou, cheio de sua arrogância, da sua fúria, e foi fazer um serviço que não era para ele fazer. Ele estava fazendo algo para Deus, a intenção dele era boa, mas porém da maneira que ele estava fazendo um serviço para Deus fora da vontade de Deus. Deus tinha o seu caminho, mas ele quis fazer do jeito dele. Ele achou que podia, porque eu sou o rei, eu posso. Poderia dizer, eu sou orgulhoso, eu posso. E ele foi, e os sacerdotes cercaram ele, tentaram tirar ele, e todos puxavam e brigaram com ele. Mas ele, naquela ânsia, se irou-se, e Deus o feriu ali mesmo com lepra. Saiu uma ferida na sua cabeça, na sua testa. Quando ele percebeu que Deus o havia ferido, ele mesmo fugiu. E passou o resto da sua vida em desgraça. Em desgraça. E morreu sendo um leproso. Deixou de ser rei, teve que morar separado, longe da família, longe de quem amava. O orgulho causa isso, irmãos. Causa separação. Pessoas deixam de vir na igreja por puro orgulho. Querem que vá lá e busque pelo colo, que faça muitos elogios, que implore para voltar. Isso é orgulho, e orgulho é uma característica do diabo. É uma característica do diabo. E a pessoa se enche disso. E o fim disso, irmãos, a causa, o que faz isso acontecer, é a pessoa se separar, se isolar. Logo está a família repartida. Logo vem uma doutrina e separa famílias. E aí, por estar separado, aquela pessoa já não ouve mais nenhum conselho. E por não ouvir conselho, começa a vir erros e erros. Porque ninguém, irmãos, ninguém de nós sabe tudo. O seu esposo sabe algo e a esposa sabe outra parte. E os dois andando juntos se completam. Mas agora um esposo que é orgulhoso não sabe escutar a mulher, cai em erro, cai em problema. A mulher da mesma maneira. O filho, o pai, todas as relações. Ninguém sabe tudo de tudo. Isso é um baita de um orgulhoso quem pensa que sabe. É um baita de um cabeçudo. E você vai ver as características dos crentes de hoje, dos crentes orgulhosos. Irmãos, se você não tem o Espírito Santo, você é duro hoje. Você tem o Espírito do diabo dentro e vem na igreja. E vem na igreja ainda. E o Espírito do diabo traz essas características. Traz orgulho, traz inveja, traz ganância. E você vai perceber estes espíritos pela conversa da pessoa, pelas atitudes da pessoa. Você pega um animal, um cachorro, deixa trancado, dê pouca comida para ele, deixa ele lá preso. Sabe, tem pessoas que vêm na igreja e dizem assim, eu só apanhei hoje na igreja.
Mas só apanhou porque está com o espírito do diabo mesmo. O diabo apanha bastante aqui dentro. Agora, e não tem espírito de ovelha, porque a ovelha aceita a correção e se arruma. Isso é humildade. É voltar atrás, é se arrepender, é pedir perdão. Ovelha é humilde. Os filhos de Deus têm características de Deus. Agora, o orgulhoso não. O orgulhoso vem na igreja e só apanhei. A pregação foi toda para mim, só falou mal de mim. Mas vocês lembram aquele irmão que recebeu uma mensagem, e aí ele deu uma mensagem para o Nacional pegou a mensagem e devolveu para ele: olha, essa mensagem aqui só me chamou de urubu. Meu irmão, engraçado, eu li a mesma mensagem, só me chamou de águia. Porque é o espírito que está dentro. E a pessoa não quer abrir mão daquele espírito, ela gosta daquilo. E por gostar daquilo, ela fica isolada, como eu disse. Bota um cachorro numa jaula, preso, bate nele, maltrata. Só vem na igreja e é maltratado. O que acontece? Aquele cachorro fica bravo, fica raivoso, se torna um animal perigoso. E pessoas orgulhosas que se isolam, que são separadas, se tornam perigosas, cheias de mágoa, de rancor. Você não observa um adjetivo, uma característica boa, só coisas ruins. E o caminho do transgressor, irmãos, é duro, é sofrido. Depois, lá na frente, para voltar, tem que regressar tudo de novo. Tem que voltar lá onde parou, onde deixou Jesus, pedir perdão, se arrepender e recomeçar sua vida de novo na presença de Deus. Aí sim vem uma nova característica, a humildade. Se você lembra das pregações anteriores, nós temos isso dentro de nós. Todos nós aqui temos uma pontinha de orgulho, temos uma pontinha de humildade. Agora, o que você alimenta mais? Se você alimenta mais o Espírito de Deus, então você vai se tornar cada vez mais humilde, simples, maleável, amigo, bondoso. Se você alimenta o outro lado, o seu ego, e o ego gosta de ser massageado, não é? Você se torna mais parecido com o diabo. E o diabo, a aparência dele, irmãos, não é de chifre na cabeça, vermelho e com rabo pontudo, não. É um anjo de luz, é bonito. Aparentemente é muito bonito. Mas lá dentro é um sepulcro calhado. Você vai ver as características disso em 2 Timóteo 3, do verso 2 em diante. Características de pessoas crentes, de cristãos, nos dias de hoje. Isso está em 2 Timóteo 3, no verso 2 em diante. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais essas características são latentes na pessoa. E, sendo igual ao diabo, quer ver como? Tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Igualzinho o pai deles, o diabo. Destes, afasta-te. Você identifica isso? Não é companhia para você. Quando você identificar isso, não é companhia para você. Seja quem for. Indo a Daniel 4, nós vemos a história de Nabucodonosor. Eu vou apenas citar, não vamos ler, não. Mas Nabucodonosor, ele construiu aqueles jardins suspensos. Ele construiu uma grande cidade, a Babilônia, os sumérios. E ele se encheu de si. Deus o ergueu como um rei para castigar a idolatria de Israel e levou Israel em cativeiro. E lá estava no final deste período,
Nabucodonosor sendo aquele rei, tendo Daniel, um profeta de Deus, como um criado, alguém de seu braço direito, um conselheiro. E mesmo ali, estando perto de um homem de Deus, Nabucodonosor era muito orgulhoso. Tudo era eu que fiz, era eu que posso, era eu isso, eu aquilo. E quando ele olhou para aquele reino dele, ele disse: pela força do meu braço, eu fiz tudo isso. E estava ele ainda falando, Deus permitiu que um espírito caísse sobre ele, e ele se tornou louco, e como um animal, e não havia jaulas que o prendessem, ao ponto que deixaram ele fugir, e ele foi viver no mato, comendo pasto. Suas unhas cresceram, ele começou a andar de quatro, cresceu pelos pelo seu corpo, e sua mente sumiu, e passaram-se 7 anos, ele naquela condição. Agora eu quero entrar nesse ponto. O que causa a iniquidade? O que causa a pessoa saber o que é certo e fazer o errado? Ou saber o que não deve fazer e ir lá e fazer? Ou deixar de fazer alguma coisa que é certa? Isso é iniquidade, é um pecado voluntário. E Nabucodonosor sabia, porque Daniel estava ali ao lado dele. Deus permitiu que ele passasse 7 anos em desgraça, como um louco, comendo mato, fora de si. E ao cabo dos 7 anos, que foi dito que ele ficaria assim, então a sua mente voltou. E ao voltar a sua mente, ele reconheceu que somente Deus é Senhor. Somente Deus é rei. E ele só era um rei por causa que Deus quis que ele fosse. Ele só tinha o que tinha porque Deus queria que ele tivesse. Por ele não reconhecer que aquilo vinha do Deus Altíssimo, não de Deus pagãos. Eles eram muito pagãos, mas ali você vê na Bíblia, Nabucodonosor, no final da sua vida, dando louvor ao único Deus, ao Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra. Aí então caiu a humildade nele. Aqueles, irmãos, que são predestinados e teimam em viver em pecado. Se Deus os quer lá em cima, essa pessoa vai sofrer. Essa pessoa vai comer pasto. Osias podia ter morrido naquela hora, Deus podia ter matado ele naquele instante, mas foi só uma lepra. O resultado, irmãos, o resultado do orgulho não vale a pena. O salário do pecado é a morte. Morte é separação de Deus. Estar separado de Deus não vale a pena. Se você continuar lendo aquela descrição no livro de Ezequiel sobre Satanás, você vê que ele perde a eternidade dele. Não seria mais para sempre, viraria pó. E isso está predestinado a ele. Quando Jesus encontra aquele gadareno com legiões dentro dele, aqueles espíritos mal perguntam para Jesus: o que queres, filho do homem, nos importunar antes do tempo? É dizer, o tempo deles está contado. Eles sabem que vão cair no lago de fogo, eles sabem disso. Está contado. Agora em nós temos o poder de escolher. Se você quer ter uma vida boa com Deus, passar muitas vezes por dificuldades, mas é diferente quando você tem um espírito humilde. Ou viver uma vida cheio de si, cheio de orgulho, pensando que está agradando a Deus com Osias, mas indo rumo ao inferno, afastado de Deus, como um cachorro preso, raivoso, mal alimentado. Essa é a condição espiritual dessas pessoas. Para finalizar, tem outra história que está no livro de Esther, os parágrafos 6 e 7. Nós temos um personagem chamado Amã. Se você já leu o livro de Esther, você vê que ele trama, ele era o braço direito do rei, e ele trama contra o rei. Ele era uma pessoa orgulhosa, era cheio de si, e ele estava ali na corte junto com o rei. E Esther era uma das esposas daquele rei, e era a que ele mais amava, e ela era uma judia.
E havia um outro homem chamado Mardoqueu, e Mardoqueu era um judeu. E Amã, ele tramou em volta do rei uma maneira de matar todos os judeus do país. Ele tramou uma maneira, ele foi mexendo aqui, ali, fez isso e aquilo outro, e aquela pessoa que ele mais odiava era o judeu Marcudeu. E Amã, ele chegou a fazer uma forca para Marcudeu. E estava tudo certo para levar Marcudeu a ser crucificado. E ele fez uma forca alta para que toda a cidade visse. E ele estava tramando isso. E tempos atrás, Marcudeu, ele fez algo para o rei. Ele denunciou algumas pessoas que queriam matar o rei e assim evitaram a morte do rei. Mas isso ficou esquecido. Mas veja como Deus trabalha. Veja como Deus trabalha com aqueles que são seus, com aqueles que permanecem humildes. Marcudeu fez aquilo, mas ele não exigiu nada em troca. A pessoa que é humilde, ela serve, ela não quer recompensas para si. E ele avisou o rei e tal, e evitaram a morte do rei. Mas isso se esqueceu e se passou muito tempo. Mas um dia Deus fez com que aquele rei não tivesse como dormir. Deixou aquele rei com insônia. E por ele estar com insônia, ele chama seus servos e pede para eles lerem alguma coisa para ele. Eles pegam o livro de crônicas, que eram os diários que eles tinham no palácio. E ali aqueles servos começaram a ler e caiu justo na história do Marcudeu. Tal dia, assim, Marcudeu avisou que tal homem, tramaram contra o rei, e Marcudeu livrou a morte do rei. E aí o rei parou assim, não, mas espera aí, deram alguma recompensa para Marcudeu? Não fizeram nada para ele. Então o rei, na mesma hora, ele viu um barulho no pátio e disse, quem está lá no pátio? E estava vindo o Amã, que queria tratar da morte do Marcudeu. E quando o Amã entra na presença do rei, o rei pergunta para Amã, olha, Amã, o que tu faria para o homem que o rei mais ama? Aí o coração orgulhoso de Amã se encheu e ele disse, é eu. Claro, eu sou o braço direito do rei, sou eu, está falando de mim. O orgulhoso é assim, é tudo para ele. Ele que tem honra. Quem é a pessoa que o rei mais ama, o braço direito do rei? Sou eu. É comigo agora eu vou pedir o que eu mais quero, a maior honra. Aí ele disse, grande rei, você deve fazer o seguinte, você deve pegar suas vestes reais. Olha o coração orgulhoso, meus irmãos, presta atenção nisso. Olha o coração orgulhoso, ele quer ser mais do que Deus, ele quer ser como Deus e receber a adoração dos filhos de Deus. E aquele homem, ele tinha suas ambições acima do rei. E ele disse, vocês fazem o seguinte, rei, faça assim, coloque as tuas vestes reais neste homem. Era o que ele queria, ser vestido daquelas vestes reais. Coloque no seu melhor cavalo. Pegue o homem de sua confiança para puxar o cavalo. E quando aquele homem estiver ali em cima e o seu homem de confiança puxando o cavalo, vá gritando pela cidade, isso é o que o rei faz com quem ele ama, isso é o que o rei faz com quem ele ama. E o rei, muito bem, gostei, vai e faça isso com Marcudeu. É exatamente isso que acontece, é exatamente isso. Marcudeu estava lá quieto, sendo humilde, um filho de Deus numa nação pagã, no meio de um povo errado, e você se encontra dessa maneira. Você lembra do fariseu que orava para todo mundo ouvir? Né? E Jesus disse, esses já receberam a recompensa dele. Agora aquele que ora em secreto, Deus o recompensa em público. Aquele que faz o bem em secreto, sem esperar nada em troca, Deus o recompensa em público. A honra do cristão não vem de nós mesmos, vem de Deus. Se você de alguma maneira vai ser honrado nessa terra, não é por você mesmo, é por Deus que vai lhe honrar. É Deus que lhe honra, e essa é a maior honra que pode existir. É aquele rei mandou
o Amã puxar o cavalo. Agora você imagine a cena. O Amã puxando o Mardoqueu, o homem que ele fez uma forca enorme para matar. O povo que ele tramou, que queria matar todos. Lá tropicando na estrada. Esse é o que Deus, o rei faz com quem ele ama. Que vergonha! Olha as pessoas que conheciam ele, que ele falava mal daquele Mardoqueu, tendo que dizer, esse é o que Deus faz com quem ele ama. E é isso que acontece. O ímpio tem que te puxar em cima do cavalo. Se você continuar lendo no 7, é isso que acontece com o orgulhoso. É isso que Deus faz acontecer com o orgulhoso. É o fim do diabo também. É o fim do diabo. Você vê que Esther, ela chama o rei, faz um banquete e chama o Amã. E lá naquele banquete, eles conversando, o rei oferece para ela pedir o que ela quisesse. E ela vem e pede assim, olha rei, houve um homem mau que tramou a morte de todo o meu povo. Ele tramou. E foi contando o que havia acontecido. E pelo decreto que Amã fez o rei assinar, até mesmo Esther deveria morrer. Toda a nação judaica tinha que morrer. Era o que ele queria, a raiva que ele tinha dos judeus. E o rei pegou tal homem, então enforca ele. Esse homem é o Amã. Amã foi morto na mesma forca que ele construiu para o Mardoqueu. Satanás vai morrer no próprio pecado, no próprio lago de fogo. A primeira morte é só uma passagem para um outro lado. Ou você vai para mais perto de Deus, ou você vai para bem longe de Deus. Mas após o julgamento final, ou você terá uma vida eterna com Deus, ou você terá a segunda morte, o lago de fogo, que foi feito para o diabo e os seus seguidores. Este é o fim dessa história. O orgulho cai lá. O orgulhoso, o caminho dele, por mais que ele pensa ter, ou almeja ter adoração, almeja estar numa posição que não pertence a ele, almeja ter essas coisas, o fim dele é maldição. O resultado, a causa, o que causa o orgulho é problemas. São doenças, são aflições, afastamento de Deus. Iniquidade. E a pessoa se vereda nisso e se amarra nessas coisas e é sufocada por estas coisas. É o que o orgulho faz com uma pessoa. Agora as pessoas, irmãos, eu já estou finalizando, elas acabam caindo nesses pontos, nessas coisas, por vontade própria. Por vontade própria. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, aquilo que a pessoa pensa, nas próprias ideias. A pessoa se gloria na própria vontade. Toda a glória, tal como esta, é maligna, é do diabo. Veja, as pessoas estão indo para o inferno porque querem. Porque querem. Se afogando no próprio orgulho. O orgulho é esse ácido que corrói a pessoa. E ao trabalhar o orgulho dentro dela, vai gerando essas ganâncias, uma vontade de ser mais do que realmente é. E essas ganâncias vão fazendo olhar para outras pessoas e desenvolver inveja. É uma progressão, irmãos. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é uma coisa que começa pequenininho, e o diabo vai alimentando, e aquilo vai aumentando, aumentando, e faz a pessoa marchar para o inferno. E ela acha que está indo para o céu, cheia desses orgulhos. E as pessoas estão indo porque querem, por vontade própria, por praticar iniquidade.
sabendo que está fazendo algo errado e continua fazendo. Isso é orgulho. Sinceramente, eu não quero mais nem falar nesse assunto, porque é tão pesado. Mas é isso, a gente tem que falar a verdade. Mas é isso que a gente vê acontecer na prática, mesmo no nosso meio. Mensagem: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Foi lida agora ontem, creio que todos os irmãos também, né? E vai ser passada domingo na igreja. Você é quem precisa implorar por misericórdia. Você está endividado com Deus, e não Deus com você. Agora vê, a pessoa orgulhosa pensa que Deus é que deve para ela. Mas na verdade é nós que devemos a Deus, pela sua misericórdia, sua bondade, em nos dar uma chance, em prover o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós é que devemos a Ele, nós que devemos louvor a Ele, mas o orgulhoso acha que Deus é que tem que honrar Ele, Deus que tem que fazer as coisas por Ele. Vai orar aquela oração orgulhosa: ó Senhor, eu quero que você faça assim, 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 e se o Senhor não fizer, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, infeliz? Você está endividado com Deus e não Deus com você. É sua dívida e não dele. Ele fez tudo o que ele podia para redimir, enviando sinais, maravilhas, milagres, enviando seu filho, e ele morreu, enviando profetas, e assim por diante. E ainda eles seguem no pecado, como se não tivesse acontecido coisa alguma. Então, se você rejeita a misericórdia, resta apenas uma coisa, e esta é o juízo. Se você passa um sinal vermelho e for atingido, não culpe a cidade. Você deveria ter parado. Você sabe que tem que fazer uma coisa, mas por causa do orgulho não faz. Você sabe que não deveria fazer aquilo, mas por causa dessa coisa maligna, vai lá e faz. Você sabe que deveria ter parado. Se você acabar no inferno algum dia, não culpe a Deus. Ele apresentou tudo o que ele pôde apresentar na sua frente, até mesmo o sangue do seu próprio Filho Santo. Até mesmo o sangue do seu próprio Filho Santo. E você segue adiante constantemente. Os hinos na igreja, a pregação do Evangelho, a leitura da palavra, sinais e maravilhas diante de você, e ainda assim você está cegamente determinado a ir, quer Deus te pare ou não. Deus não manda ninguém para o inferno, você mesmo se manda para o inferno ao rejeitar seu filho. Deus está fazendo de tudo. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, e Ele faz de tudo para tirar uma pessoa das portas do inferno. Se uma pessoa está morrendo na cama de um hospital, nunca serviu a Deus, nunca foi em um culto, se aquela pessoa apenas em pensamento dizer: Senhor Jesus, me salva, aquela pessoa tem um lugar para ela. Deus não tem alegria nenhuma em ver a humanidade sofrendo, padecendo e indo para o inferno, não tem alegria nenhuma. Tanto que ele morreu numa cruz sendo humilhado, zombado, derramou seu sangue, foi moído pelas nossas iniquidades, porque nascemos já em pecado, e às vezes nos deparamos em situações que sabemos que é errado, e vamos lá e fazemos. E ele faz de tudo para que você não tenha esse fim. Mas o orgulho dentro da pessoa gera essa teimosia. Não, eu sou assim mesmo. Eu faço desse jeito e está acabado. Ninguém me diz o contrário. E é por isso que nós estamos falando, para que a gente possa pensar. Veja o que o irmão Branda diz no parágrafo 50. Deus te permite pensar em coisas, estudar acerca disso. E é para isso que você vem à igreja. Se houver louvor, se houver qualquer virtude, pensai nessas coisas que foram ditas hoje. Se houver algum valor nisso, pensa sobre isso.
O que você está pensando nesta noite? Talvez eu não serei curado. Voltarei para casa. Você terá o que você está pensando. Você pensa em perdão? Então você recebe perdão. Você pede a Deus em ser mais humilde? Então você será mais humilde. Você pede vingança para Deus? Aí você vai ver o resultado disso. Tem pessoas que fazem isso. Ó, Senhor, trata com fulano. Eu quero que o Senhor pese a mão sobre o cicrano. Deus vai castigar. Irmãos, Deus não tem uma lupinha no céu que fica matando as pessoas como se fosse uma formiguinha, uma criança brincando como uma formiguinha. Não pense nisso. Se a pessoa pede perdão, ela está perdoada. Nós é que somos orgulhosos, não sabemos perdoar o nosso irmão. A pessoa cai em erro, em desgraça lá, está sofrendo, castigada, em vez de lançar uma boia para salvar, tirar a pessoa da água, não, vai lá correndo e bate na cabeça, fez errado, fez isso, termina de afogar a pessoa. Nós devemos ser humildes, ter amor, compaixão, ajudar, não afogar a pessoa, terminar de matar. Não seja um mensageiro do diabo, querendo fazer julgamento das pessoas. E isso nós vimos em Tiago 4. A irmã Branda diz assim: não carregue seu pecado de volta para casa, não carregue sua incredulidade, não carregue suas enfermidades, como o homem aqui ontem à noite na cadeira de rodas e os demais. Você não tem que carregar isso de volta para casa. Deus te tirará disso se você crer que Ele ainda permanece o mesmo Deus. Pense nisso enquanto vocês estão sentados aí. Vamos pensar nisso enquanto oramos, enquanto temos um momento de oração com Deus. Converse com Ele, fale para Ele, conte as tuas dificuldades, lave seus pés, dê atenção a Ele, chore aos seus pés, seque com seus cabelos, derrame o seu perfume sobre Ele. Agora você já sabe todos os frutos, todas as causas e a origem desta coisa maligna chamada orgulho. E se você entende essas coisas, você tem a escolha de que lado se posicionar. E dependendo da sua escolha, esta será o seu julgamento. O lado que você se posicionou. Dependendo da sua escolha, é o destino que você tem, eterno. Amém? Vamos ter nosso